Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Lei Aldir Blanc apresentam Instrumental Brasileiras. Olá a todas e todos, hoje é dia 29 de março de 2021 e estamos começando o nosso último episódio da primeira temporada do programa Instrumental Brasileiras. E estamos com uma edição especial. Vamos falar sobre a obra da grande instrumentista, compositora e arranjadora Léa Freire. Eu sou Indiara Bello e este programa é uma ação do projeto Instrumental Brasileiras, que conta também com aulas abertas e oficinas. Acompanhe nossos episódios anteriores e tudo o que rolou neste projeto através das nossas redes no Facebook, Instagram, YouTube e Spotify. E ainda tem coisa para acontecer. Desde antes de Chiquinha Gonzaga enfrentar tabus e se destacar destemidamente na música brasileira, já havia mulheres fazendo música no Brasil. E por que não sabemos seus nomes? Porque boa parte delas não figuram nos livros de história da música brasileira. O sistema burguês e patriarcal vigente no século XIX, nossa herança social, impunha uma invisibilidade massacrante às mulheres que se destacavam em qualquer área dominada pelo gênero masculino. Desde sempre, frente às proibições, restrições e censuras sociais, fez-se necessário uma coragem extra às mulheres para que conseguissem erguer suas vozes, empunhar seus instrumentos e fazer com que soassem as suas composições. Com isso, algumas pioneiras surgiram no decorrer do tempo, verdadeiras heroínas, abrindo caminhos para as mulheres de sua época e para as que vieram depois. O episódio de hoje é uma edição especial e estamos aqui com Mayara Moraes, instrumentista, compositora e arranjadora, para um bate-papo sobre a obra de uma das maiores músicas brasileiras, a grande Léa Freire. Mayara, seja muito bem-vinda ao nosso programa e muito obrigada por aceitar esse convite. É um prazer ter você aqui. Oi, Indiara, é um prazer imenso para mim estar aqui falando com você hoje, dentro desse projeto tão lindo que é o Instrumental Brasileiras, né, que eu tive a oportunidade de participar aqui, falando sobre uma grande ídola para mim, que é a Léa Freire, e também fazendo o arranjo, né? Então, estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Mayara, para a gente começar, conta um pouco da sua trajetória na música e como a Léa Freire se tornou uma referência na sua caminhada. Bom, eu comecei a estudar flauta ainda muito nova, né, com uns 10, 12 anos. Eu sou de Florianópolis, então comecei a estudar lá. E embora Floripa não seja assim um lugar muito de uma efervescência cultural, né, muito grande, eu tive muita sorte de me deparar no meu caminho com professoras muito incríveis, né, que me conduziram nesse início e que foram grandes referências para mim, que foi a Antonieta, minha primeira professora, e a Silvia Beraldo, que é uma mineira, e ela reside em Florianópolis, né, até hoje, uma grande flautista, saxofonista, arranjadora, compositora. Ela tocava com Toninho Horta, com Tavinho Moura, em Minas, morou aqui em São Paulo também. Então, e ela é mãe de uma das minhas melhores amigas, né, da escola e até hoje. Então eu tinha uma relação muito forte com ela e comecei já na música popular desde o início, né? A flauta, em geral, é um instrumento que os estudantes começam já dentro da música erudita, e eu tive o que hoje eu considero uma sorte, de já desde o começo estar implicada nesse universo da música popular, que foi onde eu percorri, né, toda essa trajetória. E quando eu tinha 15 anos, no meu aniversário de 15 anos, eu ganhei um disco da Léa Freire, justamente dessa minha amiga, que chama Marina Beraldo Bastos. Ganhei esse disco da Léa que chama Quinteto. E aí foi um grande divisor de águas, né? Porque na época eu nem pensava muito nisso. Para mim não era essa questão da mulher na música ainda não era uma questão, né? Para mim era normal ser mulher. E eu tive referências muito fortes de mulheres, então para mim era normal, e não me dava conta, né, que as grandes referências eram masculinas, assim, uma coisa, esse véu, né, que a gente está tentando tirar, assim, né. Então,
eu conheci esse disco da Leia e me apaixonei na primeira escuta, assim, foi realmente muito, muito importante. E aí, analisando, né, hoje à distância, eu vejo que o fato da Leia ser mulher, o fato dela ser flautista, de ser compositora, de ser improvisadora, me deu um norte, né? Me deu um lugar assim para caminhar, porque para além do meu universo mais próximo, que era da Silvia, da minha professora e do ambiente ali que eu circulava, a gente não tem muitas referências, né, de mulheres. Então, tocando e nesse universo da música instrumental. Então, foi assim, muito importante, muito, muito, muito mesmo. Na época eu não me dava conta, era só uma música que eu gostava muito de ouvir. E hoje eu vejo assim como foi crucial, né, esse encontro com esse disco, que é o quinteto, inclusive a gente vai ouvir uma faixa dele, claro. E para você, quem é Leia Freire? A Leia, para mim, ela é uma criadora, sabe? Eu coloco ela num lugar assim dos grandes músicos e músicas do Brasil. Para mim, primeiro, ela foi uma flautista, né? Então, conheci ela nesse lugar da flautista, que me encantou, porque eu gosto muito como ela toca, eu gosto muito como ela improvisa. Comecei a conhecer as composições e gostar muito das composições, e depois de toda a trajetória dela, né, que é muito rica, sempre acompanhei muito de perto. E hoje em dia o que eu vejo é que ela é uma música a serviço da criação, né, em todos os sentidos, seja tocando, improvisando, seja compondo, seja arranjando. Também eu acho que ela presta, né, e prestou durante todos esses anos um serviço à música brasileira, assim, de elevar o nível da conversa, né, porque ela realmente tem um trabalho impecável e sempre com esse pano de fundo que é a música brasileira, sempre foi uma constante, né, independente se ela estava em algum momento mais no universo da música instrumental mais jazzística ou da música erudita, ou, enfim, todos os meios que ela circula, né? Então, para mim, ela é uma grande criadora, uma pessoa que inventa música, não naturalmente, né? Com muito trabalho, porque ela tem um trabalho árduo em cima da criação e um compromisso muito forte com isso. O primeiro álbum autoral da Leia é o Ninhal, né? Ele foi lançado em 1997 pelo selo Maritaca, que foi criado pela Leia também. Fala um pouco desse lado produtora da Leia. Então, isso é bem interessante, sabe? Porque a Leia, ela tem essa implicação, né, com a música brasileira, ela tem esse compromisso, tanto na parte de fazer música, de sentar no piano e compor, e tocar flauta e gravar, quanto na parte de realizar, a parte mais de produção mesmo, que é uma falta, né? Hoje em dia, claro, tem muito mais, tem muito outro cenário, mas imagina, 25 anos atrás era muito mais difícil. E ela criou esse selo, que foi inaugurado pelo disco Ninhal, né, que foi o primeiro lançamento do selo Maritaca. E desde então ela vem lançando não só os discos dela, mas também discos de muita gente, muitos músicos brasileiros, né, em especial da música instrumental, mas eu acho que tem também alguma abertura para música cantada, mas assim, sempre o viés é a qualidade. E uma coisa que eu estava lembrando agora é que esse disco Quinteto, né, quando chegou eu ouvi, toquei muito, e em algum momento eu me deparei com um songbook que tinham todas as músicas do disco, com a cifra, com comentários. Então, não só o selo Maritaca, ele publicou não só os discos, mas também alguns livros. Então, hoje em dia tem muito mais, né? Mas naquela época, assim, você encontrar um livro de partitura de música nova, né? Era muito, muito raro, e uma questão mesmo de didática, né? De você aproximar a música das pessoas e possibilitar que essa música fosse tocada e difundida. Então, é bem importante mesmo o trabalho dela nesse sentido da realização da produção. Bom, vamos ouvir então um pouco do trabalho da Leia. O que você separou aí para a gente ouvir do álbum Ninhal? A gente vai ouvir Casa da Sogra,
que é uma música da Leia, né? Esse disco ele é tocado por muitos músicos, cada faixa tem uma formação diferente, e ele está um pouco mais nesse lugar da música instrumental mais jazzística, onde tem um tema, tem um improviso. Então a gente vai ouvir essa música aqui, é uma composição dela, com o arranjo, se eu não me engano, é do Suzão Machado, mas com um improviso muito bonito dela na flauta. Ouvimos a música Casa da Sogra, composição de Léa Freire, que está no álbum Ninhal, lançado em 1997. Maiara, depois do Ninhal, a Léa produziu um disco em parceria com o grande Teco Cardoso, que é também um dos músicos mais presentes na discografia dela, né? O que você traz pra gente sobre o álbum Quinteto, que foi lançado em 1999? Bom, esse foi o álbum, né, que eu conheci a Léa quando eu tinha 15 anos. Há 20 anos atrás eu estava pensando que eu fiz... Estou comemorando 20 anos de Léa Freire na minha vida esse ano passado, na verdade. E o Quinteto, ele é um disco... Ele já é bem diferente do Ninhal, né? Ele foi gravado em Nova York com o Quinteto, que é com o Teco Cardoso, a Léa, o Teco tá tocando sax e flauta, a Léa tá tocando flauta, o Benjamin Taubkin, o Dal Farra na bateria e o Silvio Mazuca no baixo. Então ele é um disco todo nessa formação, né? Também tem esse viés mais jazzístico, de tema, improviso, tema. A Léa apresenta algumas composições dela, mas tem composições também do Teco e do Benjamin. É um disco que ela produziu, né, com o Teco, e que eles são os solistas, mas eu sinto que é um trabalho em equipe aí na sonoridade, na construção da sonoridade do disco. E essa música Vatapá, que foi a que eu escolhi, é uma composição da Léa e da Joyce,
A Joyce letrou essa música depois, inclusive gravou num disco dela. É um samba muito rápido e ela começa com um improviso muito legal de 2 flautas. Então, o que eu acho muito legal nesse disco é que tem vários momentos o Tep e a Leia tocando flauta, né? Com arranjos super legais, assim. Então, bem interessante essa formação. Então vamos ouvir a música Vatapá, composição de Léa Freire e Joyce Moreno.
Acabamos de ouvir do álbum Quinteto a música Vatapá, composição de Léa Freire e Joyce Moreno. Seguindo aqui na ordem cronológica dos álbuns autorais, a gente tem o maravilhoso Cartas Brasileiras, lançado em 2007, que além de composições lindas, tem arranjos sinfônicos belíssimos e a participação de músicos de peso. Qual a história desse álbum e o que você separou para a gente ouvir dele? Bom, esse álbum realmente é um divisor de águas, eu acredito, na carreira da Léa. A Léa, ela tem uma forma de pensar a música muito através da percepção, né? E ela tem uma formação muito ampla de escutar muita música, de ter muitas referências, tanto da música do mundo, da música erudita, né? Então esse disco, essa aventura dela, né? Escrevendo para orquestra, foi a primeira vez que ela escreveu arranjos sinfônicos. Foi realmente uma empreitada, pelo peso do projeto, né? Que envolve muita gente, muita infraestrutura. Enfim, não é aquela parte realizadora que permite que ela faça esse tipo de empreitada, porque não é para qualquer um, né? E na parte dos arranjos, né? Imagina, os primeiros arranjos que ela escreveu para a formação, de um jeito, não sei se intuitivo é a palavra, mas não com esse estudo formal, né, que a gente imagina para essa situação de arranjo e orquestração. Enfim, ela mostra assim uma habilidade incrível para escrever para essa formação. Esse disco ele junta, né, mesmo aqui na cena paulista, esse cenário da música erudita. O Gil Jardim, ele produziu o disco e fez alguns arranjos, né, que ele é o maestro da UCAM, da USP. Mas ao mesmo tempo ela traz todos os músicos, né, da cena da música instrumental popular, o André Mimário, o Paulo Braga, o Thiago Costa, o Mozart Terra toca também, o Edu Ribeiro, enfim, ela realmente faz essa mistura, assim, que eu acho muito interessante. E cada faixa é uma formação diferente, né? Então tem o quinteto de clarinetes, tem o Isaías e o Israel, né, que são da velha guarda do choro paulistano. Ela traz, eu acho que é uma grande homenagem à música brasileira, assim, né, com toda a pompa e circunstância. Eu acho que esse disco é isso. E aí eu escolhi a música Maré, que é uma valsa, que ela gravou no quinteto, no disco Quinteto, e fez um arranjo lindo, lindíssimo. O Proveta tá tocando clarinete, o Paulo Bellinati tocando violão e um conjunto de câmara, né? Com violinos, viola. E bom, essa é a primeira música, Maré. E a outra música é O Vento em Madeira, que é uma composição que ela fez sob encomenda, né, para um flautista americano. Essa música, assim, é com a formação completa, né, da orquestra, e muitos músicos convidados. Tem o Zé Pitoco, né, que toca zabumba. É uma música bem brasileira, assim, mas aqui aparece com essa roupagem bem sinfônica, né, bem grandiosa. Me lembra um pouco esse disco e essa faixa, especialmente o Jobim Sinfônico, né, que é aquele disco que inclusive a Léa e o Teco tocam nesse disco. Não sei que ano que foi gravado, mas que tenha essa mesma pegada, assim, de ser um repertório muito brasileiro, né, muito afincado na música brasileira, não só na questão rítmica, mas todo o desenvolvimento melódico, harmônico, né, que desde o século XX, mas com essa cara sinfônica, né. Bom, vamos ouvir então do álbum Cartas Brasileiras a música Maré e na sequência a música Vento em Madeira.
Acabamos de ouvir a música Vento em Madeira, faixa que abre o álbum Cartas Brasileiras, e antes a faixa 7 do mesmo álbum, a música Maré, composições e arranjos de Léa Freire. Falando agora do álbum da Léa lançado em 2009, O Vento em Madeira, que conta com músicos incríveis, na formação de um quinteto maravilhoso. Conta mais sobre essa formação e o que foi produzido a partir daí. Bom, eu acho que a partir do Cartas Brasileiras, a Léa toma uma liberdade
no sentido da composição mesmo, né? Do que é a música instrumental e de como compor e de trazer muito da música erudita, de alguns parâmetros, né? De dinâmica, de orquestração, de arranjo, de, né, maleabilidade do tempo. Ela começa a compor dentro desse outro universo, assim. Então ela juntou músicos incríveis, que é o Thiago Costa no piano, o Teco Cardoso sax e flauta, o Edu Ribeiro na bateria, o Fernando Demarco no baixo. E nessa formação, né, ela já se permite experimentar a composição de outras formas, mas ainda com essa inserção do improviso, né, dentro de formas mais fechadas, dentro de arranjos mais escritos, né, escrito assim no sentido de todas as bolinhas e tudo muito bem orquestrado, mas ainda assim com espaço para experimentação, para o arranjo, mas tudo dentro de um outro formato. E o Vento em Madeira, na verdade, é um grupo que foi idealizado por ela, mas que não todas as composições são dela. O Thiago Costa também. Na verdade, todos os integrantes praticamente têm composições tocadas pelo grupo. E desde então, né, esses 10 anos de existência, aí, eles fizeram uma obra muito incrível, com 3 discos muito bonitos. A Mônica Salmazo também participa muito como participação em várias faixas. Eu acho que mostra um lugar de mais maturidade assim, em relação à composição e arranjo e como instrumentista também, né, porque são composições muito desafiadoras tecnicamente. Acho que ele é uma fase bem interessante da Leia. Bom, vamos ouvir então mais da Léa Freire, dessa vez com esse quinteto maravilhoso, Vento em Madeira. São 2 álbuns aí que você trouxe pra gente, né? O que a gente vai ouvir desses álbuns? Primeiro a gente vai escutar Mamulengo e depois Temperança. Temperança é uma música que a Léa fez dedicada a Liliana Herrero, que é uma cantora argentina que transita muito aqui no Brasil também, né? Já gravou coisas aqui. E aí essa Temperança, ela tem um ar de chacareira, né? Que é um gênero argentino e maravilhoso também.
Acabamos de ouvir a música Temperança, composição e arranjo de Léa Freire com o Quinteto Vento em Madeira. Essa gravação é a faixa 4 do álbum Arraial. E antes, também com o Quinteto Vento em Madeira, a música Mamulengo, do álbum que leva o nome do grupo, lançado em 2009. Maiara, dentre os trabalhos mais atuais da Léa, a gente tem o Cine Poesia, que foi lançado em 2019, né? E é uma obra um tanto diferente das anteriores em termos de proposta de execução, além de trazer um piano lindamente executado pela própria Léa. Conta mais pra gente sobre essa obra. Bom, esse é o projeto mais recente, né, lançado por ela. Ela lançou vários singles e que foram produções com vídeo, né? Por isso Cine Poesia. Então é ela tocando piano, se assumindo como pianista, né? Ela tem uma história de passar por muitos instrumentos, então nesse momento assim, acho mais atual, ela se dedica muito ao piano, tanto que o Hamilton Godoy gravou um disco de piano solo só com composições dela, né? E agora ela lançando as próprias músicas também como intérprete. Muitas músicas são recriações, né, de músicas que ela já gravou. Por exemplo, tem o Maré, que ela gravou no Quinteto, que ela gravou no Cartas Brasileiras, né, que a gente ouviu hoje, e também fez uma versão para piano solo, e é muito incrível, né, ver todas essas nuances e como ela recria mesmo a composição em cada situação, e como ela vai achando as brechas para criar a harmonia, né, para desenvolver ainda mais a composição. Para mim é uma síntese, né? Ela tocando piano solo é uma síntese da composição de todos esses anos, né? Trabalhando em cima da criação, buscando sempre o novo, né? Ela tem uma fala assim que eu gosto muito, que ela diz que o erro é a porta de entrada para o novo, né? Que quando a gente faz faz tudo certo, a gente está fazendo só o que a gente sabe fazer, só o que já está consolidado. E quando a gente erra, a gente abre toda uma janela para muitas possibilidades novas. Então, eu acho que ela sempre busca esse caminho, né? Do novo e do inesperado e do o acaso. Ela tocando essas composições e ela formatando nesse lugar mais da música erudita mesmo, né? Porque se eu não me engano, não tem muito improviso, tudo escrito, realmente, cada bolinha que ela toca ali, ela pensou e escreveu e determinou, né? Então tem esse paradoxo entre a criação e a consolidação e você determinar, né, que a música vai ser daquele jeito, teoricamente não dando muito espaço para o intérprete criar, mas enfim, como nesse caso ela é a própria intérprete, eu acho que esse trabalho mostra ela uma maturidade muito incrível e consolidando realmente essa trajetória dela dentro da música brasileira, né? Dentro da música instrumental, dentro da música popular, dentro da música erudita, dentro da música de concerto, dentro da música da rua. Eu acho que ela não... Qualquer caixinha para ela é um sapato apertado, sabe? Ela sempre foi muito mestra em alargando esse espaço. E qual a música que a gente vai ouvir desse álbum? Então, eu escolhi pra gente ouvir Choro na Chuva, que é uma música que também foi gravada pelo Vento em Madeira, né, pelo grupo Vento em Madeira. E é uma música bem desafiadora, ritmicamente muito complexa, é bem interessante.
E ouvimos a música Choro na Chuva, composição e arranjo de Léa Freire. Essa faixa faz parte do álbum Cine e Poesia, lançado em 2019. Bom, gente, o papo tá maravilhoso, regado a muita música boa, mas chegamos ao final do último episódio dessa primeira temporada. E antes de me despedir, quero convidar a todas e todos que nos ouvem para a próxima programação, o lançamento do single e do vídeo Sakura, que faz parte da ação Mulheres no Arranjo Brasileiro. Sakura é uma composição de Luciana Rabelo com um arranjo luxuoso de Maiara Moraes, lindamente executado pelas artistas Aline Gonçalves, Ana Malta, Carla Pronsato, Joana Queiroz e Mariana Zuarg. O lançamento é amanhã, dia 30 de março, às 19 horas, nas plataformas digitais e em nosso canal do YouTube. Hoje eu tive o enorme prazer de conversar com a Maiara Moraes, que nos apresentou uma parte belíssima da obra da grande artista Léa Freire. Agradecemos a audiência de vocês que nos acompanharam nessa primeira temporada e agradecemos especialmente a todas e todos que ouvem, compartilham e divulgam a música das instrumentistas, compositoras e arranjadoras brasileiras. Maiara, não tenho palavras para agradecer sua presença, que tornou esse último episódio para lá de especial, trazendo para a gente o trabalho dessa artista imensa e tão importante para a nossa cultura, que é a Léa Freire. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Indiara. Estou muito feliz de estar aqui falando com você, falando sobre a Léa e fazendo parte desse projeto tão incrível, né? Com mulheres realizadoras assim como a Léa, tem muitas mulheres compondo, arranjando, produzindo, e estou muito feliz de fazer parte disso. Mais uma vez, agradeço especialmente ao coletivo Mulheres do Áudio, parceiros nessa travessia digital pelo mundo da música brasileira e por todas as mulheres que atuam diariamente para fazer o projeto instrumental brasileiro acontecer lindamente. A vocês, meu muito obrigada e minha reverência. Nossa programação está chegando ao fim, mas ainda não acabou. Amanhã, 30 de março, encerramos com chave de ouro. Aguardamos todas e todos vocês no lançamento da ação Mulheres no Arranjo Brasileiro para prestigiar o single Sakura. Você pode conferir todas as nossas ações pelas redes sociais da Jasmin Manga Produções e pelo site www.jasminmanga.com.br. Encerramos aqui desejando que todas e todos estejam bem e continuem bem e em segurança. Quem puder, fique em casa. Precisou sair, use máscara. Em breve nos encontraremos novamente com mais música, história e artistas incríveis da música instrumental brasileira. Aqui, elas dão o tom.